E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada que, para mim, é uma das mais importantes e, sinceramente, uma das mais fascinantes no mundo da inteligência artificial. Vamos falar sobre a análise exploratória de dados, a famosa EDA. E olha, eu sei que pode parecer um tema básico, algo que a gente vê lá no começo do curso, mas a verdade é que dominar a EDA é o que separa os projetos de IA que funcionam de verdade daqueles que ficam só na promessa. Isso aqui não é só um aquecimento, é a fundação de tudo. É o nosso primeiro passo para transformar um mar de dados brutos em algo verdadeiramente inteligente. E para a gente começar com o pé direito, eu adoro essa citação do Paul Velleman. Estatística é a ciência que permite obter conclusões a partir de dados. Pensa bem no que isso significa para a gente que trabalha com IA. Nosso objetivo final é criar sistemas que tomem decisões, que aprendam, que tirem conclusões. Mas como uma máquina faz isso sem cair no achismo? A resposta está aí. Estatística. Ela não é só um monte de fórmula não, hein? Ela é a linguagem, a estrutura lógica que permite que a gente ensine as máquinas a pensar a partir de evidências. É o que transforma os dados, que são o nosso combustível, em insights e modelos que realmente têm valor. E essa é a ideia central que eu quero que vocês levem daqui hoje. Em inteligência artificial, o nosso instinto, a nossa intuição, simplesmente não é suficiente. Não dá para escalar, não dá para replicar. Nossos sistemas precisam de uma lógica que venha direto dos dados. Então, se a gente imaginar que os nossos dados são um território vasto e desconhecido, a análise exploratória é, literalmente, o nosso mapa. Sem esse mapa, a gente não está só andando em círculos, a gente está construindo nossos modelos de machine learning em cima de um pâncano, correndo um risco gigantesco de criar algo que, na melhor das hipóteses, vai ser impreciso, e na pior, perigosamente enviesado. Vamos entrar então na nossa primeira seção, a essência da análise. Antes de a gente mergulhar nas ferramentas e técnicas, no como fazer, vamos firmar bem o porquê a gente precisa explorar os dados. Qual é o objetivo dessa primeira etapa da nossa jornada? A definição formal de análise exploratória de dados, ou EDA, é essa: a exploração irrestrita dos dados, buscando por padrões interessantes, usando tanto métodos numéricos quanto gráficos. A palavra que eu quero que vocês grifem aqui é irrestrita. Isso é absolutamente fundamental. Significa que a gente tem que chegar nos dados com a mente aberta, sem ideias pré-concebidas. A gente não está aqui para provar uma hipótese que a gente já tem na cabeça. Pelo contrário, a gente está aqui para perguntar aos dados: e aí, o que vocês têm para me contar? Essa postura é a nossa principal arma contra o viés de confirmação, que é aquela tendência que todos nós temos de procurar evidências que confirmem o que a gente já acredita. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a filosofia por trás da exploração, vamos para a segunda seção, entendendo seus dados. Aqui, a gente vai desmontar o nosso universo de dados em suas peças fundamentais, os blocos de construção que formam qualquer análise. E a primeira distinção que a gente precisa ter na ponta da língua é entre população e amostra. Pensa assim, a população é todo o universo de interesse. São todos os clientes de uma empresa, todos os pacientes com uma certa doença, todas as transações de um cartão de crédito. É quem a gente quer entender. Só que na prática, quase nunca a gente tem acesso à população inteira. Por isso, a gente trabalha com uma amostra, que é um pedacinho, um subconjunto que a gente seleciona dessa população. E aqui mora um perigo enorme. Se essa amostra não for representativa da população, ou seja, se ela não refletir as características do todo, o nosso modelo de machine learning vai aprender as regras erradas. Ele vai ficar super especialista naquela amostra específica e quando for para o mundo real, para a população, ele vai falhar. É a receita clássica para o overfitting. Uma amostra enviesada gera invariavelmente um modelo enviesado. Simples assim. E o que a gente mede tanto na população quanto na amostra? As variáveis, ou como a gente ama chamar no nosso dia a dia de machine learning, as features. Cada coluna do nosso dataset, cada característica, seja a idade de um cliente, o preço de um produto, a cor de um pixel numa imagem, cada uma delas é uma dimensão do problema que a gente está tentando resolver. Elas são, de fato, o DNA do fenômeno. A escolha, a criação e o entendimento profundo dessas features é o que vai definir o teto de performance do nosso modelo. Não tem algoritmo mágico que salve um conjunto de features ruins. E essas features, essas variáveis, se dividem em dois grandes grupos. E essa separação não é só teoria de livro, não. Ela define absolutamente tudo o que a gente vai fazer depois, desde como visualizar os dados até qual algoritmo escolher.
De um lado temos as variáveis qualitativas ou categóricas. Elas são nomes atributos. Elas se dividem em nominais, que são categorias sem ordem, como cor do cabelo ou cidade, e ordinais, que têm uma ordem implícita, como nível socioeconômico, baixo, médio, alto, ou a classificação de um filme, ruim, bom ou excelente. Do outro lado temos as quantitativas ou numéricas. Elas se dividem em discretas, que são contagens, números inteiros, como o número de filhos, e contínuas, que podem assumir qualquer valor no intervalo, como o peso em quilos ou a temperatura. Saber isso nos diz o que fazer. Uma variável nominal, provavelmente vamos precisar usar uma técnica como one-hot encoding. Uma contínua, talvez a gente precise normalizar. Essa classificação é o nosso primeiro guia prático. Certo, agora que a gente já conhece os tipos de dados que temos em mãos, chegamos na terceira seção, preparando o terreno. Pensa no explorador de verdade. Ele jamais sairia para uma expedição com um mapa rasgado ou uma bússola quebrada. No nosso mundo, isso significa limpar, organizar e preparar o nosso dataset. Um processo que a gente chama de data wrangling ou, às vezes, de faxina dos dados. E esse processo de data wrangling tem alguns passos que são praticamente universais. Primeiro, a limpeza, que é caçar erros de digitação, inconsistências e, principalmente, dados duplicados que podem enganar o nosso modelo. Depois, um passo crítico, tratar dados ausentes, os famosos nuns. A grande maioria dos algoritmos de machine learning simplesmente não sabe o que fazer com eles e vai dar erro. A gente precisa decidir, vamos apagar as linhas com dados faltantes ou vamos tentar preenchê-los, fazer uma imputação? Terceiro, converter tipos. Parece bobo, mas é muito comum um número vir como texto. Se a gente não corrigir isso, o modelo não vai conseguir usar aquela informação. E por último, normalizar valores. Isso é essencial para algoritmos que são sensíveis à escala, como redes neurais, SVMs ou até mesmo regressão com regularização. A gente coloca todas as features na mesma escala para que nenhuma delas domine o aprendizado só por ter valores maiores. Isso não é uma tarefa chata, pessoal. Isso é engenharia de features na sua forma mais pura. E para quem já bota a mão na massa com Python, fica aqui uma dica de ouro. A biblioteca Pandas é a nossa melhor amiga nessa fase. 2 comandos são seu check-up médico inicial. O primeiro é o .info. Ele te dá um raio-x completo do seu data frame. Quantas linhas, quais são as colunas, quantos valores não nulos tem em cada uma e, crucialmente, o tipo de dado de cada coluna. É a primeira coisa que eu rodo. O segundo é a combinação .isna.sum. Esse comando vai te dar uma lista, coluna por coluna, de exatamente quantos valores ausentes você tem. Com esses 2 comandos, você já tem um diagnóstico da saúde dos seus dados e sabe por onde começar a limpeza. Ok, nosso terreno está limpo, nossos dados estão organizados. Agora, finalmente, a exploração começa para valer. Vamos para a seção 4, descrevendo o universo. Nesta fase, nosso foco é olhar para uma variável de cada vez. É o que a gente chama de análise univariada. Vamos entender a personalidade de cada uma das nossas features. Para entender a distribuição de cada feature, o ponto de partida é sempre olhar para o centro dela, onde os dados tendem a se aglomerar. E para isso, a gente tem 3 ferramentas principais: as medidas de tendência central, a média, que é a soma de tudo dividido pela contagem, a mediana, que é o valor que está exatamente no meio dos dados ordenados, e a moda, que é o valor que aparece com mais frequência. Mas cuidado, a escolha entre elas não é só uma questão de gosto. Ela tem consequências enormes, principalmente quando a gente encontra valores extremos, os famosos outliers. E esse exemplo aqui ilustra isso de uma forma que não deixa dúvida. Dá uma olhada no conjunto A, um conjunto de dados bonitinho, simétrico, a média é 3 e a mediana também é 3, perfeito. Agora saca só o que acontece no conjunto B. A gente só trocou 5 pelo 10, um único outlier. Olha o que aconteceu com a média. Ela foi arrastada lá para cima, para 22. Ela não representa mais o que é típico nesse conjunto. Enquanto isso, a mediana, que é o valor do meio, continuou lá, cravada no 3. É por isso que a gente diz que a mediana é uma medida robusta. Quando você estiver analisando dados do mundo real, como salários, preços de imóveis, coisas que quase sempre têm outliers, usar a média muitas vezes te dá uma visão muito mais honesta e confiável do que a média. Mas saber o centro não é suficiente. A gente precisa saber também o quão espalhados os dados estão. E a principal medida para isso é o desvio padrão. Ele nos diz, em média, o quão longe cada ponto de dado está da média do conjunto. Um desvio padrão baixo é um sinal bom. Significa que os dados estão todos juntinhos, concentrados, consistentes. Talvez sejam mais fáceis de prever.
Já um desvio padrão alto indica uma variabilidade enorme. Os dados estão espalhados por todo lado. Isso pode significar duas coisas. Ou o sinal que a gente quer modelar é muito fraco e está misturado com muito ruído, ou, e isso é super interessante, podem existir subgrupos diferentes dentro dos seus dados, cada um com seu próprio comportamento. E isso é uma pista valiosíssima. Até agora, a gente olhou para as nossas variáveis de forma isolada, uma de cada vez. Foi importante. Mas a parte mais emocionante da nossa jornada, onde os verdadeiros tesouros costumam estar escondidos, é quando a gente começa a conectar os pontos, como as variáveis conversam entre si. Isso é a análise bivariada. É aqui que os padrões realmente começam a saltar aos olhos. E essa é a grande pergunta que guia essa fase da exploração. Será que existe alguma relação entre o tempo que um usuário passa no site e o quanto ele gasta? A idade de uma pessoa tem a ver com o tipo de produto que ela compra? A análise bivariada nos dá as ferramentas para começar a investigar essas perguntas e encontrar as primeiras pistas sobre o que realmente move o fenômeno que a gente quer prever. E para a gente investigar a relação entre duas variáveis quantitativas, a nossa principal ferramenta visual é o diagrama de dispersão, ou scatterplot. É simples, um eixo para cada variável e um ponto para cada observação. Mas a beleza está no que a gente procura nessa nuvem de pontos. A gente não está só procurando uma tendência, se sobe ou se desce. A gente está olhando a forma da relação. Ela é linear ou é uma curva? A gente olha a força, os pontos estão bem juntinhos numa linha ou estão super espalhados? E a gente procura por desvios, como outliers que estão longe do resto, ou a formação de clusters, de grupos distintos de pontos. Cada um desses achados é uma dica para a nossa engenharia de features e para a escolha do modelo certo. Para quantificar o que a gente vê no gráfico, a gente usa o coeficiente de correlação como o famoso R de Pearson. Ele é um número que vai de -1 a +1 e mede a força e a direção de uma relação linear. Essa tabela é um guia geral útil, mas o ponto mais importante que eu quero que vocês lembrem é a palavra linear. Uma correlação de zero não significa que não existe relação nenhuma. Significa que não existe uma relação linear. Duas variáveis podem ter uma relação perfeita, tipo uma parábola, e mesmo assim ter uma correlação de Pearson de zero. O gráfico sempre vem antes do número. E agora a gente chega num dos mantras mais importantes, se não o mais importante, de toda a estatística e ciência de dados. Por favor, repitam comigo onde quer que vocês estejam. Correlação não implica causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, não quer dizer que uma causa a outra. O exemplo clássico é o consumo de sorvete e o número de ataques de tubarão. Eles têm uma correlação positiva forte, mas obviamente tomar sorvete não faz você ser atacado por um tubarão. Existe uma terceira variável, uma variável de confusão que causa os dois, o calor do verão. No verão as pessoas tomam mais sorvete e vão mais à praia, aumentando a chance de encontros com tubarões. Nunca, jamais confundam essas duas coisas. É o erro mais perigoso que um cientista de dados pode cometer. E com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada exploratória. A gente partiu de um amontoado de dados brutos, limpamos o terreno, descrevemos cada parte do nosso universo e começamos a conectar os pontos. Então, vale a pena a gente parar e refletir um pouco. O que a gente descobriu? O que o nosso mapa nos mostrou até agora? Então, vou fazer uma recapitulação rápida dos pontos-chave da nossa expedição. Primeiro, a mentalidade. A EDA é uma exploração de mente aberta para encontrar padrões. Segundo, os fundamentos. A gente precisa entender a diferença entre população e amostra e os tipos de variáveis que temos. Terceiro, a preparação. Limpar, converter e normalizar não é opcional, é essencial. Quarto, a descrição. Usamos média, mediana e desvio padrão para entender a personalidade de cada feature. E quinto, as conexões. Usamos correlação para ver como as variáveis se relacionam, mas sempre com aquele alerta gigante piscando. Correlação não é causalidade. E para a gente fechar, eu quero deixar um pensamento final com vocês. Existe uma tentação muito grande de ver a análise exploratória de dados como um mero aquecimento, uma tarefa chata que a gente tem que fazer antes de ir para o que realmente importa, que é treinar o modelo de machine learning. Isso, pessoal, é um erro fundamental. A EDA não é o aquecimento. É onde o jogo é ganho ou perdido. É o momento do diálogo mais íntimo e crítico que a gente tem com os nossos dados. É onde a nossa intuição de especialista se encontra com a evidência dura dos números. A análise exploratória de dados não é apenas o início da análise. Ela é o início da própria inteligência que a gente tanto busca criar.